aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil, no programa Puxeta, isso mesmo, falando tudo sobre o jogo de ontem do Flamengo com o Palmeiras, correndo atrás aí da liderança do Campeonato Brasileiro. E todos estão querendo saber quem é o favorito a levar esse título, Flamengo ou Palmeiras? Comenta aí, gente. Mas antes de vocês saber tudo o que rolou nesse jogaço, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa aquele like maroto. E também, galera, lembrando de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil no programa Puxeta. Deixa o crédito aí para eles. E vai lá e se inscreve no canal deles, dos caras, isso mesmo, que tá trazendo todas as novidades aí desse campeonato aí, tanto do brasileiro quanto da Libertadores. Mas vamos saber de tudo a partir de agora. Vamos pro vídeo. Sobre a questão do VAR. Sim, ele fala que a falta na origem, né, a falta no Vitor Roque não faz parte da fase do ataque. Aí eu discordo totalmente, né? Porque o Flamengo rouba a bola ali, toca pra lá, toca pra cá, a bola chega no Pedro. Por exemplo, se a interpretação deles é que o lance não fazia parte do ataque, eu acho que a interpretação foi equivocada da arbitragem, desculpa. Sim. Eu já penso, se naquele lance pra mim houve, né, a marcação de pênalti foi mal marcada, eu acho que dessa vez a ação da arbitragem foi correta. Porque assim, pra mim aquilo ali não é um motivo pra parar o jogo, o encontrão do Pedro no primeiro lance. Pra mim, eu não marcaria falta, sendo sincero. E num primeiro momento eu fiquei na dúvida sobre o penal. Mas dá pra ver posteriormente, vendo, né, por outro ângulo, enfim, que tem o pisão com o pé direito do Fux ali no Pedro. Então, nesse lance, eu acho que a gente nem tem, pelo menos eu acho, se alguém discorda, eu acho que nem tem muita discussão quanto dessa vez eu acho que ele foi bem correto na ação, de não marcar a falta e de marcar o pênalti posteriormente. Pra mim, o pênalti foi claríssimo. Eu acho inquestionável o pênalti, porque realmente existe esse toque. Mas a questão é, o pênalti só acontece porque o Bruno Fux valoriza esse encontrão, que não foi absolutamente nada com o Pedro, e aí ele chega atrasado na jogada. Ou seja, é culpa totalmente do Bruno Fux. O Bruno Fux, pra mim, ele falha duas vezes nesse lance. Ele falha quando ele valoriza esse encontrão com o Pedro, que claramente não foi nada demais, aí se joga e cai, não sei. Quando o Pedro avança, ele chega atrasado na jogada. Ou seja, se ele tivesse focado no jogo, em vez de valorizar um lance que claramente não foi nada, não teria acontecido esse pênalti pro Flamengo. E aí, a reclamação do torcedor palmeirense é que, com o encontrão do Pedro com o Fux, ele acaba ficando fora da jogada. Mas isso é um demérito deles, isso é, né, ônus e bônus, é ação, causa e efeito. Quem quis valorizar, né, foi o Bruno Fux. Não, e até um destaque, porque até que a Mari falou, o Bruno Fux, ele ganha merecidamente a vaga do Murilo. Mas, de fato, ele faz uma partida ruim. Dois dos três gols do Flamengo foram de erros que partem dele. Então, o Bruno Fux, eu acho que ao lado do Gustavo Gomes, sim, ele é o melhor zagueiro do Palmeiras hoje. Mas essa partida foi um desastroso, igual o Aníbal, que entrou também, então sofreu muito. Erros acontecem, isso não pode demonizar o Bruno Fux, que até o Palmeiras, a informação, tem intenção de comprar o Bruno Fux. Então, acho que a questão é que erros acontecem, e ontem não foi a tarde e noite do Bruno Fux. Eu acho que a gente, agora falando um pouquinho mais de campo e bola, eu acho que nós podemos entender que houveram erros individuais, né? Você pode falar do Aníbal, pode falar do Fux. E em contrapartida, pega um momento de Arrascaeta e Pedro iluminados, né? Eu acho que é um bom contraponto pra gente debater, né? O ponto é exatamente isso que você falou. E pra mim, a manchete do jogo não é Palmeiras é prejudicado e Flamengo encosta no líder. Justamente por isso. Pra mim, a manchete do jogo é Pedro coloca Bruno Fux no bolso, decide o jogo e Flamengo encosta no líder. Porque realmente o que o Pedro fez ontem no Maracanã foi uma aula de centroavante, uma posição que está em extinção no futebol brasileiro. Matava no peito, matava no pé, girava, encontrou, uma assistência, um gol e um pênalti sofrido. Uma atuação de gala do Pedro, ele acabou com o jogo, ele decidiu o jogo mais importante do campeonato até aqui. E por isso que eu acho que, embora a arbitragem, sim, novamente tenha aparecido, o protagonista do jogo certamente foi o Pedro. O Pedro resolveu tudo. Pedro Arrascaeta contra o mundo ali no primeiro tempo, né? O Palmeiras jogou muito bem, mas os dois mataram a pau. É isso. Vou te ajudar nesse argumento. Nós temos números de Pedro e Arrascaeta nesse confronto contra o Palmeiras, pra gente trazer pro nosso fã de esporte aqui no Puxeta, porque afinal eles decidiram para o Mengão. Né? O Pedro jogou quase o jogo todo, né? A Arrascaeta saiu no comecinho do segundo tempo, 15 minutos, um gol pra cada, uma assistência pra cada, uma finalização pra cada. O Arrascaeta teve mais chances criadas, mais ações na área, né, rival na perspectiva com relação ao Pedro. O Pedro teve 4, o Arrascaeta 3. E no Bola de Prata, o Pedro teve a maior nota
né, entre os dois, um deu assistência pro outro no confronto, né? É a confirmação de, por exemplo, pensando na perspectiva do Flamengo, que o Pedro merece ser de fato titular absoluto? Esse é o momento do Pedro, ele voltou a ser aquele atacante que o torcedor do Flamengo esperava? Eu acho que o Felipe Luiz ele tem as suas convicções e tem essa questão dele, às vezes, querer um jogador mais móvel no ataque. Então, e o Pedro, ele às vezes ele fica um pouco mais parado, mas você vê como ele faz a diferença, cara. Ele é um cara que entrega, ele é habilidoso, é um cara que entrega gol, entrega assistência, então ele não pode ser reserva nesse Flamengo. Não pode. E eu acho que, assim, entre as principais duplas do futebol brasileiro, até a nossa produção colocou na pauta, eu acho que Flaco Lopes e Vitor Roque ainda continuam no nível mais alto, porque estavam jogando mais juntos. O Pedro ainda estava numa condição vindo, às vezes entrando no banco de reserva, e eu vi a torcida do Flamengo chiando ontem na partida, falando, pô, mas o Arrascaeta saiu no início do segundo tempo, mas acho que... cedo. Saiu cedo, correu um risco, o Palmeiras fez 3-2, tudo bem, foi no final do jogo. Mas é uma maneira de poupar visando a Libertadores, que vai ser transmitida aqui na ESPN. Então é uma maneira de você poupar e não correr tantos riscos com um cara que é importante e vinha sofrendo com lesões, com problemas físicos ao longo da temporada. Sim, ele entrou com o Plata no lugar do Arrascaeta ali, 14 minutos do segundo tempo, mas eu acho que ali também tinha a ver com as circunstâncias do jogo mesmo. O Flamengo aproximou as duas linhas e aí ele percebeu que eu acho que ele precisava de um jogador de mais velocidade para sair. Sim. E o Arrascaeta, daí ele ficar com o Arrascaeta e Pedro, ele não teria nenhum desses dois jogadores com velocidade. Né? Ele colocou o Plata pro Plata atacar o espaço, acabou não tendo nenhuma grande chance muito clara de gol, mas eu acho que foi isso que o Felipe Luiz pensou, embora na hora que eu vi subir a plaquinha Arrascaeta, eu falei, cedo demais. Eu achei cedo demais. Ainda mais conhecendo o histórico do Palmeiras de sempre conseguir buscar no segundo Sim. tempo, né? Então dá aquele, putz, será que vem aí o empate? Mas sobre a questão do Pedro, eu acho que é muito interessante a gente lembrar também a situação dele com o Felipe Luiz, porque o Pedro teve alguns embates com o Felipe Luiz e o Felipe Luiz chegou a dar entrevistas muito fortes, né, falando sobre o comportamento do Pedro, o Pedro nos treinos. Foi discutido isso na época da Libertadores, a classificação do Flamengo sobre o Inter, depois de um jogo espetacular do Pedro contra o Inter pelo Brasileirão. Ficou, quem que vai jogar? Será que tem chance do Pedro ser titular ou vai ser realmente o Bruno Henrique? Isso foi um questionamento, ele acaba optando pelo Bruno Henrique. E aí, mais uma vez agora, um pouco mais pra frente, a gente vê de novo o Pedro entregando muito e fazendo um jogo espetacular. E aí depois o Felipe Luiz até elogia, né, o Pedro, fala que ele fez um jogo perfeito, fala que o Pedro merece também uma vaga pra seleção brasileira. Tem toda essa questão. Então, pra mim, parece que a treta dos dois foi resolvida. Um cara que entrega o gol, como é que você vai ficar feliz com ele? E aí, Pedro a partir de agora, eu debate. vejo o Pedro como titular do Flamengo, entende? Porque Exatamente. é isso. Mas você via antes, por exemplo, você via ele como um cara mais de alternativa, talvez. Eu vi o Felipe Luiz vendo ele dessa forma. Ótimo. Que isso, hein? A Mari técnica escalaria o Pedro com certeza, mas o Felipe Luiz não estava escalando. O Felipe Agora, tinha essas tanto questões. a Mari Não, eu quanto o acho Felipe que Luiz. o Pedro passou por essas questões, né? Sim, sim. Ele não Sim. vende um rendimento, nossa, maravilhoso em Não todos é o melhor ano do Pedro, sem em dúvida. em todos os jogos. Então, assim, pra mim é questionável também essa questão do Pedro. Mas hoje, o Pedro tem que ser titular do Flamengo. Só corroborando o que você fala, pra mim tem 3 opções que merecem mais a vaga da seleção brasileira do que o próprio Richarlison, que é Pedro, Caio Jorge e Vitor Roque. Eu acho que em novembro esses Nessa 3... ordem? Não coloquei em ordem. Falei 3 nomes que... Aí é com o Ancelotti. Aí você Só pra tá saber. querendo me colocar no Não, só problema. pra saber, só, vai. O João Pedro não tá nessa disputa. Não, acho que o João Pedro tá tendo tá no Brasileirão. São 3 caras que estão voando. Pra quantas vagas? O João Pedro é um cara a vaga que... do Richarlison. Tá, só do Richardson. O próprio João Pedro ele não vem numa boa fase no Chelsea. São 6 partidas sem marcar gols ou sem chutar ao gol. Então o João Pedro não... Por isso que ele não foi convocado na última data FIFA. Amistosa, na verdade. O Matheus Cunha ontem fez um bom jogo, né? Bom pela jogo, verdade. mas eu acho que o Matheus Cunha ele é mais um segundo Eu não atacante vejo do ele que como um 9. Tá jogando mais como um meia, né? Então eu acho que esses 3 nomes, Pedro, Vitor Roque, Caio Jorge, merecem mais uma oportunidade na seleção do que o próprio Richarlison. Estão entregando gol e sendo importantes para os seus respectivos clubes no Brasileirão. Eu Posso já, fazer eu já, só eu mais já um destaque discordo do rapidamente jogo, sobre a Gustavo? questão do Vitor Roque. Pra mim, ele entra na mesma linha do Matheus. Ele não é um cara, um 9. Tanto é que ele só funcionou quando teve alguém pra dançar com ele ali. Mas eu acho que entre os nomes que a gente fala, ele pode ser E dentro sim. do esquema que o Ancelotti tem usado, né, que ele tem jogado com o Vini ali, né, o Vitor Roque poderia fazer essa função que é um 9 de mais velocidade, de mais movimentação, não um 9 tão fixo, né? Sim. O Vitor Roque, ainda mais se o Palmeiras for campeão brasileiro, campeão de Libertadores, certamente a opinião pública virá junto. Mas um ponto que eu queria colocar de ontem é que eu acho que foi a grande atuação da torcida do Flamengo no campeonato até aqui.
Eu fiquei impressionado com a forma como o flamenguista se comportou ontem no Maracanã, porque assim, a nação rubro-negra muitas vezes vai pro Maracanã para fazer festa, para ver um jogo mágico e tal. Ontem ela percebeu que ela tinha que fazer parte do jogo, ela tinha que entrar em campo. O Palmeiras começou o jogo em cima, o Abel percebeu que ele tinha muito mais a ganhar do que a perder ontem no Maracanã. O Palmeiras foi pro abafa e a nação rubro-negra não parou de cantar um segundo. Ela mostrou ali naquele começo de jogo que, tô aqui. Você precisa de mim? Eu tô aqui. Ela fez a força, ela cantou, ela trouxe o Flamengo pro ataque, ela não parou um momento. Teve um determinado momento do segundo tempo que o Flamengo começou a dar aquela... Sabe, quando ele começa a cadenciar o jogo, sentir que a partida já tá dominada, já tá ganha. Como é que foi que o Flamengo fez no segundo tempo? Como é A que é? torcida do Flamengo empurrou. Não. Trouxe. Como é que, os jogadores do segundo tempo, como é que o Flamengo começa a dar aquela rodada. Que molejo, isso, malemolência. Ele começa Tango a no administrar o jogo, ele deixa de ser tão agudo como em outros momentos. Ele faz isso direto. Contra o Estudiantes ele fez isso. Ele perdeu a chance de matar o jogo no Maracanã por isso. E ontem a torcida falou, não, vamos pra cima, Cara, sim. vamos resolver, Eu acho que eles vamos ser campeão. entenderam a questão de isso, ser o eles jogo de foram título, né? pra jogar junto. A nação rubro-negra foi pro Maracanã pra jogar junto e fazer o Flamengo ganhar o jogo ontem. E o Flamengo fez a parte dela. E o Flamengo foi letal. Eu acho que é essa a questão, que às vezes faltava um pouco no time do Felipe Luiz. Essa letalidade, você chegar no ataque e concretizar as oportunidades. E ontem fez o que tinha que fazer, né? Eficiente. Né? Eficiência. Muito bem. Nosso fã de esporte que está conosco, muita gente está participando. Algumas pessoas estão dizendo, estão beneficiando o Flamengo é sempre beneficiado, blá, 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 blá. Outras pessoas já estão vendo por uma perspectiva de que o Palmeiras não jogou bem, fez um primeiro tempo ruim, e etc e tal, teve um segundo tempo melhor, eles estão falando um pouquinho mais de campo e bola. O Abel elogiou o time do Flamengo. Ele sabe que o Flamengo jogou melhor ontem. Ele entende isso, sabe? Engraçado que eu acho que o Flamengo jogou melhor individualmente. Eu acho que foram as peças individuais do Flamengo. A gente O entra na questão Pedro, de a ser o melhor Arrascaeta. elenco, né, O Jorginho começou um pouco devagar, mas quando entrou no jogo, você vê que tudo mudou. Nossa, ele é jogadoraço. Mas... Porque eu acho que o Palmeiras não jogou mal, não. O Palmeiras foi pro abafa, As o Palmeiras questões do pressionou. Palmeiras foram individuais. Isso, o Realmente, Palmeiras problemas sim do teve jogo as dele. falhas péssimos individuais. jogos individuais Exato. ainda. Sim. Porque O Palmeiras tem boas peças, mas o conjunto sempre foi algo a se ressaltar, né? O conjunto, a formação de time Sim, que o sim. Abel sempre pregou e sempre montou. Um time muito aguerrido, agressivo e etc e tal. Mas é muito arriscado fazer esse jogo que o Palmeiras fez, né? De pressionar o Flamengo. Porque quando o Flamengo sai da pressão, acontece exatamente o que aconteceu no primeiro gol. Pedro recebe, gira no zagueiro, Pois é. bota o Arrascaeta na cara do gol e aí o Carlos Miguel... Mais uma vez. Já Carlos já- Miguel, hein? Miguel. Carlos Miguel, hein? Carlos Ê, Miguel. Carlos Mas Miguel. como pegam no pé do cara, hein? Coitado. Nenhum dos 3 gols foi 45 culpa minutos, dele. 3-0. Não, Boa estreia. Mas a primeira defesa dele pelo Flamengo foi aos 43 minutos do segundo É, tempo, gente, uma bola que ia pra lateral, né? É fato, a gente tem que pontuar. Um cara que se espera tanto e se coloca tanta expectativa como o Carlos Miguel, que era o goleiro que seria o novo jogador de seleção e blá blá blá, não deu certo, não performou bem na Inglaterra. Voltou pro Palmeiras na primeira oportunidade, tomou 3 gols. Mas aí vocês querem que o cara faça milagre também. Exato, Mas é o que se espera de um goleiro de alto Mas nível. não, só um pouquinho. Mas é que nenhum dos gols passou por ele. Não, nenhum gol é falha. exato. O lance que ele falha, que é no segundo tempo, né? O cruzamento que ele sai caçando Ah, borboleta. mas aí é um- Aí sim a bola não entrou, não, mas tudo bem. Eu sei que não é fácil você estrear no Maracanã lotado contra o Flamengo, no se jogo vocês que quiserem, vale dá pra dizer título. que ele Não. chamou o gol, beleza. Mas assim, ele não falhou em nenhum dos Não, gols. falhar não Isso é falhou. Como é ponto. que ele pega os É caras difícil saindo da gol? gente cobrar ele. bom. Não, eu entendo, mas é difícil a gente cobrar ele quando claramente as falhas... Por exemplo, a gente tem que estar cobrando o Blue Fux e o Aníbal. Exato. E não o Sem Carlos Miguel. Bom, Não, é que a estatística de 3 chutes e 3 gols não É. deve ser uma estatística muito 100% gostosa de pro aproveitamento. goleiro, né? 3 no Mas, gol, 3 no gol. Pronto. Vamos falar sobre porcentagem de título agora, já que agora nós temos os dois times que estão ali empatados. Já podemos falar também sobre sequência daqui a pouquinho. Nós temos uma enquete na sequência, mas vamos por partes. Porcentagem de título Cruzeiro, Caramba. a porcentagem segunda óbita foi para 0,35. O que aconteceu com o Flamengo e Palmeiras ali? Zero. Muita chance de título pro Flamengo, muita chance Eles de estouraram o título pro limite do Palmeiras. nosso Passou, gráfico, o gráfico estourou o gráfico. Qual é a porcentagem de Flamengo e Palmeiras, produção? Por favor, pra gente trazer aqui pro nosso fã de esporte. Mais que 100%. Vamos- né? Eu acho que eles querem que a gente decida qual é a A porcentagem gente vai de dar a título. porcentagem. Olha lá, agora... Quase. É isso, ó. Deixaram pra gente decidir. É isso. O pessoal da OPA que fez a Descubra a pesquisa. porcentagem. Daqui a pouquinho eu vou atualizar os números pra vocês. Tá? E falando sobre isso, nós temos no YouTube outra enquete. A primeira enquete já terminou, tem outra enquete rolando. Na briga pelo brasileiro, após o jogo de ontem, as opções são: Flamengo virou o favoritaço,
ou o Verdão segue firme na disputa? Caramba, o pessoal é tão emocionado assim, já colocou o Flamengo como favoritaço. Não há favoritaço neste campeonato. É? Não há. Eu ainda vejo o Palmeiras como favorito. Não, eu acho que também. o Palmeiras Ó, se encontrou. só um pouquinho. O Palmeiras tá jogando mais futebol nesse Mas não momento. é favoritaço. Não, eu acho que assim, se eu fosse decidir aquele barrinha de porcentagem, eu colocaria 55 A produção pro me falou- Palmeiras, me falou quanto foi. 45 pro Flamengo. 50,97 para o Palmeiras, 48,7 para o Flamengo. É, Esse bom, eu não, sou, equilibrado, eu né? não sou matemático, não foi essa a minha divisão. que Então tem a margem eu de fui erro, no né? 55 a 45. 2 pontos percentuais Não, pra legal mais que ele um ignorou os Flamengo. 0,35 do Cruzeiro, né? Ah, desculpa, o Cruzeiro Cruzeiro já foi. faleceu. Cruzeiro já foi, é um abraço. Eu sei que o Cruzeiro pega o Palmeiras agora, tem chance de encostar ali, mas já era. O Cruzeiro tem jogo a mais que os dois, não vai conseguir. Na disputa, que ela é entre Palmeiras e Flamengo, Palmeiras 55, Flamengo 45, porque o Palmeiras tá jogando mais futebol. O Palmeiras tá melhor psicologicamente e a dupla Flaco e Vitor Agora Roque... sim. Agora sim, olha lá! Mais decisiva Aê! Pesquisa da Opta, tá? Muito obrigado, pessoal da Opta, sempre trazendo números atualizados para nós. 50,95 para o Palmeiras, 48,7 para o Flamengo. Ponto Isso 35. pode mudar a qualquer momento, a qualquer jogo. É porque assim, analisando a sequência Rodada dos por rodada. Rodada por analisando rodada. a sequência dos times, nós temos um Flamengo que vai visitar o Fortaleza, né, joga contra o Sport Recife, Que é né, o jogo atrasado. tem jogo atrasado. Vai jogar contra o São Paulo fora, contra o Santos em casa, tem o Fla-Flu, Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará e Mirassol. Essa é a sequência do Flamengo, falando rapidamente. Só que o Flamengo tem, nesse interim, um Racing pela Libertadores da América, certo? Sim, essa é uma questão pros dois, né? É, o Palmeiras também, né? Então não, mas é isso que eu tô dizendo. É difícil dizer qual jogo é mais complicado, né? Porque o Racing é mais time que a LDU, mas a LDU tem a questão da altitude. Da altitude. Então acho que E os o dois Racing- times vão é. passar E o por deslocamento é mais complexo também. situações parecidas. E o Racing exatamente. perdeu Já- jogadores importantes que também se lesionaram nos Sim, últimos Sim, dias. pois é. Já o Palmeiras pega o Cruzeiro, depois pega Juventude, Santos, Mirassol, Santos de novo, que é jogo atrasado, um fora e um em casa, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio, Vitória e Ceará. Alguns times vão jogar Nenhuma contra os dois. tabela é simples, mas também não nenhuma tem é um nenhuma grande que absurdo. faça com que se amplie o favoritismo para lado ou outro. Então, assim, lembrando, nós temos a enquete no YouTube, já tinha mencionado, repetindo pra você, quem é o favorito a partir de agora, se é que existe, você vota lá no nosso YouTube, tá? E aí, senhores, temos algum favoritismo? Segundo a Opta, o Palmeiras tem um certo favoritismo, pequeno, mas existe um certo favoritismo. Analisando tabela, Libertadores, como é que vocês veem esse cenário? Cara, é difícil falar favorito, mas assim, se eu pudesse apostar em alguém pra ganhar o título brasileiro, seria o Palmeiras. Por ser um time que tá mais regular ao longo da temporada. Eu acho que esse vai ser o diferencial do Palmeiras, entendeu? Mas não vejo. Não dá pra colocar um favoritaço. Acho que depois da partida de ontem, que agora eles empataram em pontos 61, se o Palmeiras tivesse vencido contra o Flamengo, ele ia passar ficar com 6 pontos de diferença. Isso. Tava 3. Agora igualaram. Então, é difícil você colocar favoritaço. Eu acho que o Palmeiras é um time mais regular do que o Flamengo. Mas você acha que ser regular garante na reta de chegada algo positivo? Porque, por exemplo, a gente tem visto o Flamengo num momento importante com um elenco que, na minha opinião, é melhor do que o do Palmeiras, né? Chegando com mais gás, com mais ímpeto na reta final. Cara, essa questão do Pedro e do Arrascaeta, por exemplo, pra mim, eu acho que antes do jogo a gente poderia dizer que o Palmeiras era favorito. Hoje, no pós-jogo, eu já não consigo ver dessa forma. Caramba. Pra mim, com essa crescente do Flamengo, instaura, de certa forma, uns questionamentos internos dentro do Palmeiras, de peças individuais. A questão até do Abel com o time, porque o Abel viu que o Flamengo jogou muito mais. Então hoje, após o jogo de ontem, pra mim o Flamengo é um pouquinho mais favorito que o Palmeiras. Eu ainda vejo o Palmeiras à frente, justamente pela força do Palmeiras psicológica e a força do Palmeiras em retas finais, assim, o Palmeiras se encontrou. O encaixe do time perfeito agora, e eu acho muito difícil o Palmeiras perder pontos bobos agora na reta final. Jogos no Allianz Parque, eu acho que o Palmeiras consegue vencer com mais tranquilidade nesse momento do que o Flamengo. Vejo, assim, Mas por aí não uma pode cabeça. perder um ponto bobo por uma falha de Bruno Fux ou Aníbal, de uma Pode, falha individual, Sim, porque a gente ou tá... uma falha o da problema- arbitragem também, né? Que também e além tem disso, sido também pode protagonista, ser sim. Querendo ou não, questionável. esse jogo contra o Flamengo, jogo que valia o título, já final antecipada, bababá, ele pode trazer um fator psicológico muito relevante Sim.
né? Numa dessa, hipoteticamente falando, nós temos Libertadores, um dos dois times tropeça, isso também pode contar. Então, eu acho que a tabela por si só ela não dá um grande favoritismo. Ou algum dos dois times sai perdendo, de repente precisa reverter no jogo da volta, isso já impacta no jogo do Brasileirão, que tem aqui os dois jogos. Por isso, eu acho que esse jogo do Palmeiras com o Flamengo e Palmeiras, eu acho que ele tem um fator psicológico gigante. Pela vitória do Flamengo, pelo primeiro tempo do Flamengo. Pro Palmeiras, a contrapartida nós fizemos um segundo tempo muito bom. O Palmeiras conseguiu buscar os gols, conseguiu chegar, deu um calorzinho na reta final, mas não conseguiu vencer, perdeu o jogo. Então acho que... Mas não é esse gás final do Palmeiras que dá um negócio que, tipo, pô, o Palmeiras ele vai demonstrar mais ainda. Mas isso por um lado, mas por outro lado, o Flamengo ele fez 3-0, tirou o pé no segundo tempo, como foi dito, deu aquela malemolência. A torcida não deixou. A torcida fez a sua parte e impulsionou de novo. Sim. Pela perspectiva do Flamengo, pode ser essa análise. Pô, nós vencemos, fizemos 3-0, fomos dominantes. Certamente o Flamengo sai do Maracanã com um psicológico maior, ótimo. Mas eu não vejo o Palmeiras abalado. Porque o Palmeiras sabia que era um jogo que ele tinha muito mais a ganhar do que a perder e ele não sai derrotado, ele continua líder do campeonato, ele continua... Os meus jogadores têm que melhorar, vocês têm que melhorar e os árbitros também têm que melhorar. Eles estiveram muito tempo calados, não? Vem uma arbitragem normal e já estão a reclamar, não é? É verdade que houve uma pressão grande na arbitragem. As pessoas têm que ter algum também... como é que se diz, algum bom senso. Não foi só a arbitragem, foi o ABCD, ou não sei o quê, como é que ele se chama, do doping. É muita pressão e eu acho curioso o Palmeiras estar-se a queixar. Ainda não ouvi, mas estão a queixar. Acho que tem muito pouca coisa para se queixar, olhando para aquilo que têm sido os últimos jogos deles. Muito bem, ouvimos o Boto, ouvimos o Abel, estamos vendo lances do jogo, os melhores momentos. O fato é que o Flamengo venceu o Palmeiras, jogo importantíssimo, empatou em pontos com o próprio Palmeiras, mas obviamente que o tópico a ser pontuado é a questão de arbitragem, o Verdão tá na... É isso aí, nação rubro-negra. Então as defesas sempre para o lado do Palmeiras, né? O Boto falou mesmo a verdade, né? Quando ele foi beneficiado aí no jogo com o São Paulo, né? Ele e o Abel não falou nada, né? A torcida... Os palmeirenses, pelo contrário, defenderam ali, né, o Palmeiras. E agora tá querendo, né, achincalhar aí a arbitragem, né? Agora a arbitragem é ruim, né? Porque eles se sentiram que prejudicado no suposto pênalti no início com 2 minutos no jogo. Agora é conveniente para eles, né? Mas quando eles foram beneficiados, eles ficaram quietos, né? E sem contar aí também nesse exame antidoping um dia anterior aí ao jogo, né? No primeiro treino para esse jogo aí, desse confronto. E aí todo mundo botando panos quentes, né? Dizendo que a Associação dos Exames do Doping tinha razão de ir lá fazer o exame, independente se o treino tinha que acontecer ou não. E agora... surge mais essa polêmica aí desse pênalti. Mas o que queremos saber de vocês é, na opinião de vocês, quem será o campeão do Brasileiro? Comenta aí, esse Brasileirão pegando fogo, né? As enquetes estão aí, então responde aí. Quem é que vai ser o campeão no Brasileirão aí? Flamengo ou Palmeiras? Deixa aí no comentário. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Deixa aquele like e compartilha o vídeo com seus amigos e parentes rubro-negros. Lembrando, galera, aí de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.